Fala pessoal, Michel Vênus aqui com vocês para mais um vídeo, beleza? Como é que vocês estão? Obrigado aí pela audiência, obrigado por estar aqui mais uma vez comigo, por me dar esse crédito. Estamos aí com o nosso projeto, né, de anatomia e figurino, que esse é o intuito do canal, esse é o nicho do canal, então qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, qualquer dica, por favor coloquem aqui, comentem, compartilhem, curtam o vídeo, mas procurem fazer comentários, tirar as dúvidas, né, que vocês querem, na realidade, os questionamentos, dentro desse nicho do canal, tá? Que é anatomia e costume design, ok? Que é a especialidade, para onde o canal tá indo, ok? Deem um feedback aqui para mim do que vocês estão achando e vamos lá completar aqui o nosso personagem, fazer aqui mais um elemento do figurino, sem mais nem longas, vamos embora. Beleza, então aqui tudo usando referência, minha gente. Vamos fazer aqui a capa saindo ali daquela tira que eu falei para vocês, que eu tinha feito ali na camisa, ok? Aqui é uma sequência de retas. A capa é um negócio muito chato assim para mim fazer quando o desenho é muito grande, então vocês estão vendo que eu estou fazendo no desenho pequenininho, e aí depois eu aumento, ok? Faço a base aqui com uma elipse, como se a capa estivesse, né, ali onde onde o tecido vai ter o caimento dele. Aqui a gente tem bastante vincos. A capa, vocês vão ver no final, né, ela tem duas cores, dentro dela ela é branca e por fora ela é roxa. Então você tem que tomar um pouco de cuidado nessa composição dos vincos, né? Nesse franzido aqui que você tá vendo, que você tem essas ondinhas, esse zigue-zague, né, que forma por conta do vinco da capa, para que ele fique, porque quando você for pintar ele, você for preencher de cor, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai ver que às vezes não combina a amostra da cor, do zigue-zague e tal, tudo. Então é bom você prestar bem atenção, fazer semelhante esse zigue-zague de dobras, ok? É assim que eu chamo, eu não sei, eu não consigo encontrar uma outra palavra para definir, tá? Então aqui você faz aquele caimento da capa, né? Ali ela sai do ombro, e aí ela pega um pouco do antebraço, como ele tá com as mãos na cintura, então dá para deixar ela um pouco mais aberta, essa capa mais aberta, ok? Esse vinco de capa caindo no chão, esse caimento desse tecido, minha gente, isso aqui é tudo com referência, ok? Não dá para fazer nada sem referência. Você tem que ter uma referência, porque esses vincos são muito característicos, né? Sempre prestando atenção no tecido que você quer transmitir. Aqui meu tecido, ele não é muito aquelas capas assim de rei, onde você tem aquela pele dentro aquela pelugem, aquela pele dentro da capa. Não, é uma coisa mais simples, é uma capa um pouco mais fina, mas ainda assim tem um pouquinho de volume, ela é um pouquinho grossa, é um tecido grosso, né? Não sei se chega a ser um veludo, eu não consigo imaginar muito ela assim como sendo grossa assim, mas eu acho que dá para ter uma ideia assim. Tem coisas assim que você faz que certas dobras e certos vincos, elas funcionam igualmente para tecidos diferentes, entende? Então você vai perceber isso quando você começar a desenhar, quando você começar a ter bastante prática e você vai examinando bastante, né, a textura dos tecidos, você vai se familiarizando e você mesmo vai fazendo as dobras necessárias, porque eu estou usando uma referência aqui, mas eu não estou copiando exatamente igual. Algumas coisas eu vou modificando, umas dobrinhas eu vou modificando, entendeu? Alguns vincos eu também vou modificando e por aí vai. Então aqui eu já estou fazendo o vinco também do outro lado. Eu fiz a mesma coisa, eu faço a mesma coisa que eu faço com a mão, assim, eu faço
como são mãos, como são lados iguais, na realidade, são lados espelhados, eu simplesmente faço em cima para mim ter mais facilidade de fazer uma composição, de fazer um volume parecido um com o outro. Então eu faço um em cima do outro e depois eu dou aquela espelhada, entendeu? Então eu faço mais ou menos isso. Ok? Então aqui a gente vai fazendo esses vincos aqui. Outra coisa, a mesma coisa que eu falei da calça ali do cinto, procure não grudar os traços um no outro, principalmente quando eles são traços paralelos um ao outro, ok? Isso na hora, quando você vê assim, isso meio que dá uma gastura, dá uma agonia, parece um erro. Aliás, é um erro, né? Então, isso numa foto pode parecer bom, até numa pintura realista, mas como a gente tem traço aqui, não é só cor, é uma ilustração onde tem o traço. Eu não vou apagar esse traço que vocês estão vendo, eu vou finalizar e vou deixar com o traço. Então o traço ele não pode ficar grudado no outro, tá bom? Pode até ficar bem juntinho, mas não pode ficar grudado. Então você tem que saber fazer essa resolução, ok? O trabalho do desenhista, ele tem que saber isso, ele tem que saber resolver o traço, ele tem que saber resolver a composição, ok? Ele tem que ter esse feeling, ele tem que ter esse instinto, essa técnica de resolver, como é que fala? De pegar o real e transportar para um desenho, entendeu? Você tem que ter isso daí, esse feeling, isso você só alcança com a prática, portanto não pare de desenhar, ok? Ninguém nasce sabendo nada, você só fica bom se você praticar, então quero encorajar você a praticar, ok? Esse aqui não é o meu primeiro desenho, tenho muitos, eu fazia... Bom, desde que eu comecei eu tenho mais de 20 anos de profissão e mais de 40 desenhando praticamente desde criança. Então, é a prática, ok? Tá vendo? Isso aqui também é tudo copiado, ok? Eu estou usando uma referência para mim saber como é que é essa dobra, como é que é esse vinco, como é que sai daqui de dentro dessa tira, vamos dizer assim, que é uma gola praticamente, né? Então, isso tudo aqui é tudo em cima de referência, tá vendo? É tudo interpretação. Então você vem aqui. Eu fiz várias capas, viu, minha gente? Isso aqui não é de primeira. Nada aqui é de primeira. Você não vai fazendo as coisas, de primeira acertei. Às vezes dá, não vou falar que não dá. Mas você vai tentando, vai fazendo, aí faz uma, aí você vê que o caimento não ficou bom, aí você faz outra. E assim, minha gente, é um trabalho de aperfeiçoamento, é um trabalho de paciência. Isso é arte, tá? Isso é arte. A não ser que você esteja fazendo da sua arte um negócio, como muitas vezes eu fiz, e às vezes a gente não tem prazo, e às vezes as coisas não saem muito bem como a gente quer, mas o que não é o caso aqui, então seja o mais caprichoso possível, seja o mais... não tenha pressa, né, de demorar, de ficar, de lapidar a sua obra, ok? Aqui eu já estou passando um traço para definir melhor. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de fazer o primeiro layout assim pequenininho, dependendo, né, do que eu estou fazendo. Por exemplo, aqui a capa eu gosto de fazer ela pequena. Vocês vão ver que os vestidos também que eu faço, as princesas e tal, tudo, eu gosto de fazer pequenininha porque o vestido ele tem muito traço grande e eu realmente, como eu falei para vocês, a minha visão periférica ela não é boa, sabe? Então eu preciso fazer as coisas pequenas para depois eu clino com elas grandes, assim, para deixar elas grandes. E mesmo deixando elas pequenas, assim, eu jogo no meu celular, eu faço o desenho e depois eu coloco no celular para mim ter uma visão melhor, porque a minha visão fica melhor com um objeto pequeno, muito grande eu não tenho essa visão. Você está vendo que todo mundo aí tem seu defeito, eu tenho esse meu defeito, eu tenho essa dificuldade
Então é por isso que eu desenho muito em Photoshop, já faz muito tempo que eu não faço em papel, mas se vocês quiserem a gente desenha em papel também, viu minha gente? A gente desenha, a gente faz aqui no papel, vamos ver se a gente faz bastante coisa no papel também. É que realmente a visão aqui do tio já está comprometida, mas permanecemos firme e forte. E aqui a gente vai definindo. O brush também é muito importante nessas horas, você pegar um brush que dê essas nuances de traço. Ali, o traço ele não termina de uma maneira grosseira, de uma maneira brusca, ok? Você vai sumindo com ele, desaparecendo. Isso vai muito do brush também. Eu gosto desse brush, ele dá uma textura legal. Se vocês quiserem eu coloco ele aqui, eu divido ele com vocês, coloco na descrição, ok? E aí tá a nossa capa. Uma bela capa por sinal, hein minha gente? Um belo manto, digno da realeza. É isso aí minha gente, acabamos aí mais um vídeo aí do nosso personagem. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham espero que tenha sido proveitoso para vocês. Esse é o nosso projeto aí, a gente tem esses layouts, depois a gente vai partir pro desenho a limpo, né? A gente vai cleanar, vai limpar o personagem, mas vocês veem que só no layout, só no esboço ele já dá um grande trabalho. Espero que vocês estejam curtindo. Então comentem aqui, curtam e compartilhem também, deem sua opinião de maneira respeitosa, tirem suas dúvidas aqui, vamos construir esse canal juntos, são os primeiros vídeos do canal, ainda vai vir coisa pra caramba, se Deus quiser, e vamos construir aqui junto, beleza? Minha gente, grande abraço, beleza? Valeu, tchau, tchau.